Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Confraria dos Esportes, nosso programa semanal, fazendo amigos através dessa coisa bacana que é o esporte. E o amigo que nós vamos fazer hoje, ele é professor, ele é palestrante, ele tem muita coisa para contar. Muito obrigado pela presença, professor Andreus Martins. Obrigado a vocês, sempre um prazer aí estar dividindo boas histórias com pessoas experientes do esporte, né? Esse experiente você me zoou agora. Experientes Tudo do bem, esporte, eu vou levar em grandes conta. conhecedores, Isso né? é bom, isso sempre é bom. muito bom. Você é professor de Educação Física, formado aqui em Guarulhos mesmo? Formado em Guarulhos. UNG, FIG? Comecei FIG, mas complementei UNG. Parei, quando voltei UNG e finalizei na UNG. Já tem muito tempo que você é da área da Educação Física? Já há muitos anos. Antes de ser formado, eu já trabalhava com treinamento de tênis de mesa, supervisionado, né? Mas meu primeiro emprego na área de educação física foi em 99. Eu ainda era aluno de um colégio, dava aula nesse colégio em troca da bolsa, e no outro colégio eu já fui contratado recebendo para dar treinamento de tênis de mesa. Então eu trabalho há muitos e muitos anos. Antes de ser professor de educação física, eu já era instrutor de tênis de mesa. E tem muita gente que não dá importância a isso. O esporte em tantos países, ele abre espaço para que você conquiste uma carreira profissional, não só no esporte, né? Sim. Você vai ser um atleta, um bolsista atleta, vai fazer uma faculdade. Eu tenho alguns alunos que fizeram esse caminho, estão em outros países do mundo. Então é um negócio muito legal. Às vezes a gente não dá esse clique, né? Não, para mim mudou a vida. Eu saio de pobre, só fazia esporte em projetos sociais ou projetos de prefeitura. Joguei tênis, eu joguei basquete, prefeitura, joguei futsal, joguei futebol de campo. Aí eu sofri um acidente, eu estava jogando no Flamenguinho, sofri um acidente, jogando salão pelo colégio, mas na época eu estava no Flamenguinho no campo e fui proibido de esporte coletivo. E aí a outra coisa que era de graça e que era perto era o tênis de mesa. E aí fui lá treinar e foi a melhor coisa que aconteceu, foi esse acidente me encaminhar para o tênis de mesa, porque no futebol era mais um, no tênis de mesa eu tive com pouco tempo a oportunidade de ter o primeiro emprego e eu estudei, eu paguei muito já para estudar, já estudei bastante, mas eu fiz o ensino médio, segundo e terceiro ano do ensino médio. E parte de uma graduação com bolsa. Né? Então tive a oportunidade de estudar com bolsa e isso mudou a vida, certamente. Você trabalhou com educação física escolar também. A gente conversava um pouquinho aqui antes de abrir o microfone, né? Que você já foi coordenador de colégio, enfim, você tem uma história grande na área. Eu coordenei alguns anos o ENIAC, né? Ou fiz parte da estrutura gestora. Eu posso falar o nome das instituições? Aqui, você manda. E depois, há uma década, eu fui para o Progresso. Eu tinha sido atleta do Progresso há muitos anos atrás, fui para o Progresso e estou tô lá uma década, mas estou pelo menos há 7 anos na equipe gestora. Né? Conciliei os dois até uns 2 anos atrás. Cheguei ainda a dar aula em algum outro lugar, mas eu sou formado em outra área também, processos gerenciais de gestão de pessoas, né? E as duas pós também são em áreas diferentes, então eu sempre trabalhei em mais de um setor, eu nunca trabalhei 100% na educação física, sempre com a educação física também. Atualmente eu tenho uma coordenação no Faculdade de Progresso e trabalho com algumas matérias ligadas às outras formações, né? Sempre diversifiquei. Assim. Isso o esporte traz de bom, a gente aprende a lidar com a pressão. Né? Exatamente. Muito sobre atendimento, muito sobre até com pais, né? Você sabe entender. O esporte ele é riquíssimo para quem usa ele de uma maneira bacana, né? A gente conversava também antes do ar aqui, nós temos alguns amigos em comum, o Marcos Yamada, que foi presidente da Federação Paulista de Tênis de Mesa, não sei se ainda é, a filha dele, a Jéssica Yamada, a Nancy, esposa dele, foi minha atleta no Banco Itaú, no time de vôlei. Então a gente acaba conhecendo tanta gente e quando vê o mundo do esporte é muito pequeno, né? Legal. A Nancy, ela tem as coisas dela, né? Mas ela tem uma formação bem legal de coach esportiva, voltada também, ela tem ali dialoga com a neurociência, que é a minha área, ela ajudou bastante a Jéssica foi para os Jogos Olímpicos. Então a Jéssica jogou a primeira Olimpíada dela agora em Tóquio. Foi um sonho da família, né? O Jeff, que é o filho, o irmão, que também joga, está fazendo faculdade nos Estados Unidos através do esporte, né? Também. Ele joga lá. E o Marcos tem os negócios dele, eu falo que ele é a enciclopédia do tênis de mesa, porque ele sabe tudo de cor, né? Ele é um representante da Butterfly aqui no E a Brasil, Jéssica casou com um baita
amigo meu, que é o Kazuma Matsumoto, que teve no Rio, na Olimpíada do Rio, e foi um dos melhores atletas da história do Brasil do tênis de mesa, né? Chegou a top 40 do mundo, top 36 do mundo, se não me engano. Hoje o Brasil tem o Calderano, está no top 3? Top 3 do mundo, Calderano. O Tsuboi ainda tá no top 50, não sei a posição exata agora, mas ele estava em 30º alguma coisa. E a gente tinha o Vitorishi chegando ali no top 50. Ainda tinha o Eric Jolt mais ou menos em 80. A gente tem 4 jogadores no ranking mundial no top 100. E no feminino, nós temos a Bruna, que agora está chegando à casa do top 30. A Bruna Acho que foi essa semana, né? Essa semana, exatamente. E no Paralímpico, a gente tem vários no top 10, no top 20 do mundo. Né? Tem oferta e demanda diferente também. A gente já vai entrar no tema do Paralímpico, que é uma das paixões das atividades do Andrews Martins. Ele que é professor de Educação Física, é palestrante, eu já falo que trabalha com neurociências, cara. Um camarada não é fraco, não. Mais ou menos? Não, daqui a pouco você vai contar. Esforçado, engatinhando. Isso é bom, é o primeiro passo, né? Você falou que você era pobre, de marré. Mas essa é a pegada, cara. O esporte tem essa força, né? De abrir portas pra gente, quem acredita e abraça. Às vezes a gente abraça primeiro e depois vai aprender o que faz, né? Bem isso. Bem isso. A oportunidade tá lá, tu agarra. O teu trem passou, tu tem que pegar. Tem que pegar. Depois lá você tem que se virar nos 30 para poder. E a gente se vira, né? Isso é que é legal. Por falar em se virar nos 30, o Confraria dos Esportes está fechando o nosso primeiro bloco. A gente volta já para saber um pouquinho mais da carreira do Andrews Martins. Chegamos ao segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com o professor Andrews Martins, especialista principalmente aqui na área de esportes, no tênis de mesa. Andrews, me fala uma coisa, você comentava que tem algumas pessoas, o tênis de mesa, a qualidade, etc e tal, só que você trabalha há algum tempo na parte paraolímpica, você é da comissão técnica, é um dos treinadores, tem muita diferença no jogo? Olha, o Paralímpico ele tem a diferença porque ele é dividido por classes, né? Então as categorias, elas por idade, elas até existem em alguns eventos, vai sub-21, né? Torneios júniores, mas o principal é a classe. Então a gente começa na classe de 1 a 5 são cadeirantes, então vocês podem, para ter uma ideia assim, a classe 1 é o que menos tem movimentação, de tronco, de alavanca, de core, e vai até a 5. A 5 é o que mais tem movimentação de abdômen, né? Da 1 a 5 são cadeirantes, e da 6 até a 10 são andantes, sendo a 10 a lesão menor, o que mais tem locomoção. Então afeta equilíbrio, afeta locomoção, se é na perna, no braço, a depender da lesão, né? Então o Paralímpico ele muda a dinâmica do jogo, mas ali classe 8, 9, 10, a partir da 7 parece muito já com o Olímpico, mas gradativamente. A 10 bem parecido com o Olímpico. A gente tem jogadores e jogadoras da 10 que são do nível de jogadores e jogadoras de seleção olímpica de alguns países, né? Então a gente tem, por exemplo, a Bruna Alexandre, que ela foi prata agora em Tóquio, que ela joga de igual para igual, ela perde mais do que ganha, mas tem ganhado já de igual para igual com as meninas da seleção brasileira que foram para Tóquio Olímpicas. Então a classe 10 ela permite isso, porque é a lesão mais leve dentro dos quadros de lesões. Em relação ao material, mesma coisa? Altura de mesa? Tudo a mesma coisa, altura de mesa. As regras são adaptadas a partir dos cadeirantes, né? Então, nos cadeirantes tem uma regra adaptada ali, sobretudo para saque, né? Mas das 6 a 10 tem adaptação. Então, o jogo se desenvolve de uma forma diferente, né? Então, você tem... É muito mais em cima do desequilíbrio do oponente, você realmente vai ali no defeito, nos pontos fracos. Ele desenvolve de uma forma diferente, a dinâmica é um pouco diferente, usa-se muito um material que desacelera um pouco a bola, então eles usam muito pino,
né? É muito comum você ter vários jogadores que utilizam esse material que dá uma diminuída na velocidade da bola para poder dar tempo, né? Então muda ali algumas técnicas. Você precisa de uma preparação física mais adaptada, fisioterapia, né? Então no nível de seleção é o lugar de mais alta performance que eu trabalhei na minha vida. Então eu faço 40 esse ano e eu falo que hoje eu conheço a alta performance. Antes eu falava sem propriedade, porque eu achava que o que eu fazia era alta performance. Né? O Brasil tem um centro especializado para o treinamento dos Paralímpicos. Fantástico, que é o CPB, ali na Imigrantes, ali perto do Jabaquara, do metrô Jabaquara. É fantástico esse lugar. Fantástico. E aí vocês têm ali no espaço, atende quais modalidades? Ó, eu provavelmente não vou conseguir falar todas, mas... Tudo bem, mas não é só o tênis de mesa, é uma coisa... Não, é um lugar fantástico, com hotel, com piscina de gelo, piscina hidroginástica, academia fantástica, fisioterapia. Lá a gente tem, que eu lembro, basquete, vôlei sentado, futebol de 7, goalball, bocha, atletismo, natação, judô. Não vou lembrar todos, mas já deu para ver que é bastante coisa. Muita modalidade. Lá é um centro enorme, é do lado do Expo São Paulo, é gigante lá. E lá respira alta performance. Tem médico no lugar, ambulatório, equipe de psicólogos, de fato quando você tem um treinador de alta performance dos chamados normais, né? O pessoal que não seria o paralímpico, a migração disso para um treinador mudar de categoria é simples ou ele vai ter que se adaptar muito ainda? Não, então assim, eu vim da base olímpica, né? Ali na base olímpica, a maneira que se desenvolve o jogo e a maneira que você trabalha as questões do treinamento, a periodização, o tempo, o período de descanso, ele se desenvolve um pouco diferente no olímpico do paralímpico. Então eu precisei dessa adaptação. Eu consumo bastante até hoje os 2 treinadores que estão lá, que são mais experientes, né? Um coordenador e um treinador, muitos atletas, porque são atletas adultos, então eles me ajudaram muito nesse processo. Mas até hoje eu vivo aprendendo, eu vivo em desenvolvimento. Os andantes foi mais fácil a adaptação. Tanto que eu foquei muito nos andantes para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. E porque o cadeirante ele já envolve uma outra dinâmica. Então eu sou capacitado, eu tinha feito os cursos antes até de saber que iria, né? Porém, é sempre uma aprendizagem, porque o jogo se desenvolve de uma maneira diferente de acordo com a classe também. Então você tem 10 classes, se você tiver um atleta por classe, você tem que entender a dinâmica do jogo, da preparação física e mental, porque você tem PC, você tem algumas patologias neurobiológicas, então você tem várias questões ali dentro Então é difícil a adaptação, você tem que querer, você tem que gostar e você tem que ser estudioso, porque senão você não é a mesma dinâmica. Pode acontecer de uma determinada modalidade, digamos, não acontecer. Eu vi aqui que tem as classes F2, F3, o F deve ser o feminino e o M o masculino, imagino, né? Quando você tem isso, pode acontecer de ter um atleta e só ele é daquela categoria e não consegue disputar? Acontece sim, a depender do nível do evento. Internacionalmente, não. É tanta gente que acaba encontrando. Né? Acaba tendo. Agora, dentro do país ou dentro do estado, é muito comum. Então, por isso na hora que eu estava falando do ranking mundial, tem uma diferença, oferta e demanda, né, ali. Você tem menos competidores do que no olímpico, por categoria, né? Então a concorrência ela é um pouco menor. Entretanto, ela é muito qualificada, porque os atletas que estão ali nas cidades, ou nos clubes, ou nos países, e que têm destaque, eles acabam recebendo um apoio muito grande por não ter quase concorrência. Né? Então, a iniciativa privada também se envolve pela questão até de estar ajudando a causa, né? A inclusão, enfim. Então, assim, é diferente esse olhar, mas é incrível, é muito mágico. Eu fui me apaixonando por esse ambiente. Eu tive um contato pequeno aí num dos centros aqui que trabalha com o pessoal paralímpico, o João Bentinha, uma turma lá no Ibirapuera, e é um mundo realmente que você começa a entrar e quando você menos espera, você já está conversando com eles. A gente tem uma certa restrição, né? Fala um camarada, não tem a perna, não tem o braço, daqui a pouco é uma pessoa, você não leva mais isso em conta. Isso, assim, eu já repeti isso algumas vezes lá até para eles, depois de 15 dias, 20 dias, 30 dias,
O Paulinho é o da classe 7 que ele é amputado, né? O Paulinho era só o Paulinho. Ele não era mais aquele atleta que eu via de fora que gostava, cumprimentava, mas que eu ficava preocupado. Poxa, ele tem uma prótese, como ele faz, como é. A Marli, a Bruna, o Israel, a Dani, a Jenny, elas são só as pessoas, pessoas normais, iguais nós, normais. Igual a nós. Aliás, eu falo que eles são mais do que normais, porque eles são muito bons no que eles fazem. Né? E já tem toda uma questão de vida, de adaptação, de sobrevivência, de luta, mas eles são muito capazes. Até tem um termo que é chamado de capacitismo, quem está acompanhando a gente pode até olhar no Paralímpico. Todo mundo fala assim, nossa, que superação. Não é bem isso. É dedicação, é capacidade mesmo. Sabe, é capacidade. Porque eles vão competir com pessoas que são igualmente, que eles estão na mesma condição. Então, não vai ter entre os dois superação, vai ter capacidade, vai ter treinamento duro, vai ter dedicação, vai ter alta performance, vai ter tomada de decisão. Então, assim, é muito legal esse universo, é muito legal. Não me imaginei que um dia estaria com eles. Foi um prêmio para você, então? Foi uma oportunidade ali, precisava e acabou, não era o plano do momento, foi por uma questão de dever mesmo, junto à CBTM que tanto me ajudou. Eu viajei muito, fui para fora, enfim, e eles precisavam de mais um treinador lá e tinha um perfil específico, então fui para colaborar com o processo e depois me apaixonei e renovamos aí para Paris, se Deus quiser. Muito legal. Estamos conversando então no Confraria dos Esportes dessa semana com o professor Andrews Martins. A gente vai fazer uma pequena pausa e já estamos de volta para o bloco final de hoje. Chegamos então ao terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com um professor especialista, pelo menos nos últimos tempos, na área paralímpica, o professor Andrews Martins. No bloco anterior você falava de como você entrou nesse meio e que são joias, né? Queira ou não queira, são joias que merecem um cuidado especial. Eu estava verificando aqui, Loterias Caixa, CBTM, o apoio desse pessoal, vocês têm outros apoios também? Como é que funciona isso? Ah, sim. Interessante. Dentro do contexto ali da seleção, você tem um apoio do governo federal, né? Todos os atletas, quando chegam em determinados níveis, eles podem ser contemplados com a Bolsa Pódium. Então, atletas que possuem condições de brigar por pódio em Mundial, em Olimpíada, eles recebem uma bolsa do governo que ela tem uma variação de valores ali de acordo com o nível do atleta, a possibilidade. Em São Paulo, o atual governo, eu tomara que eu não fale besteira, mas pelo que eu sei, o atual governo colocou uma nova ajuda que se chama Bolsa Time SP, Time São Paulo. Então tem uma bolsa do estado de São Paulo, que é um valor em dinheiro, para ajudar porque é muito caro, né, no esporte. É muito caro. Então, para ajudar ali em todo o custo que esse atleta tem, então esses de alto nível têm pelo menos essas duas bolsas, né? E a partir disso você tem incentivos. Então, você pode ser parte do time da Loterias Caixa e que você vai ter mais um valor. Alguns deles têm parcerias dos clubes. Então, tem atleta da FUP Santos, tem atleta da ACD, tem atleta da Hebraica. Então, assim, às vezes os clubes ajudam também com algum tipo de incentivo, né? E alguns deles conseguem os patrocinadores próprios. Aí tem a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, tem o CPB cedendo espaço. Então, é um trabalho, é uma equipe multidisciplinar e são várias estruturas colaborando para você ter um atleta de top 20 do mundo, top 10, né, top 5 do mundo. Então, o que a gente vê por aí realmente é a pontinha do iceberg, a estrutura é gigante. O Brasil tem uma coisa interessante aqui. O Brasil, primeiro, que ele tem um trabalho forte, pelo menos
em relação a resultados. O Brasil vem participando bem, né, mundialmente. E nós temos o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que por acaso é seu xará. Ele não é Andrews, ele é Andrew Parsons. Isso ajuda ou atrapalha? Acredito que ele nem sabe da minha existência, Não, só assim em algum momento sabe. ele viu lá. Mas Andrew, quando eu fiz a pesquisa alguns anos atrás, ele é o sobrenome Anjos, britânico, né, ali na Europa. Então é um sobrenome, e aí tirando o S ali, seria como o Angel americano. Então tem bastante xará aí, né? Desde a nossa época da Julia Andrews até o Príncipe Andrews. E agora... Eu tenho um xará também no mundo do voleibol. Eu sou Ari Gracia e o presidente mundial aí do voleibol, o chefão, é o Ari Graça. Então é uma coincidência, cara. Você viu? Olha só como o mundo é pequeno. Mas eu te perguntava se o fato de o Brasil ter um cartola, um camarada que comanda o mundo, isso trouxe um apelo a mais, isso ajudou, incentivou o Brasil? Assim, todo dirigente que ele consegue atuar internacionalmente, isso inclusive teve recente um do tênis de mesa lá, atualmente o próprio presidente da confederação nossa brasileira, o Alaor, tá com um cargo ali na International Table Tennis Federation, e tenho colegas de vários outros esportes. Toda vez que eles conseguem fazer essa migração, ajuda. Ajuda porque você tem uma voz dentro dos conselhos, você tem uma voz dentro dos lugares que discute as regras, discute os locais. Você imagina que para você fazer uma competição olímpica ou paralímpica para atleta de alto nível, você precisa ter convicção que o espaço comporta, da infraestrutura, da logística. Imagina o cadeirante, a gente tem uma atleta, a Kátia, foi medalhista de bronze em Tóquio e foi prata no Mundial 2018. Ela vai daqui a algum tempo, a gente está indo para a Eslovênia e para a França agora em maio, e ela vai um pouquinho depois para a Tailândia. Você imagina a logística que tem que ter para uma cadeirante chegar até a Tailândia, as horas de voo. Então, assim, tudo isso passa pelo dirigente. O José Salib Neto, no livro O Algoritmo da Vitória, que ele lançou do ano passado para cá, ele tem um capítulo que ele fala exatamente sobre isso, que ele, fazendo o livro, ele percebe a importância do dirigente, porque é um cargo muito hostilizado no Brasil, né? De sempre você tá falando mal, do futebol a qualquer esporte. Só que se você tem um dirigente fraco, você também acaba tendo uma equipe que perde oportunidades ou deixa de ter oportunidade. Então é um papel importante dos dirigentes, e aqueles que conseguem fazer essa migração é de ajuda, sim. Bom, tem um assunto que é recorrente aqui, né? Legado olímpico, legado paralímpico. A Olimpíada que teve no Rio de Janeiro em 2016 ajudou até que ponto vocês? Não, o tênis de mesa ajudou muito. Claro, vão ter colegas que vão falar, podia ter ajudado mais, mas muito. Assim, para começar, o espaço que a gente tem é um legado dos Jogos do Rio. A semana passada teve o torneio de tênis de mesa olímpico, o TMB Platinum e paralímpico. Nossos atletas voltaram hoje. E eles estavam na Arena Carioca, onde foram realizadas partidas dos Jogos Olímpicos. Então, assim, teve vários centros de desenvolvimento de alto rendimento preparados para os Jogos Olímpicos. Vários dos locais que receberam praças esportivas continuam ativas, isso na minha modalidade, né? Posso falar pelo tênis de mesa. Então, ajudou. E ajudou porque, assim, o Calderano e a equipe do Brasil jogou muito bem. E o Calderano foi pra mídia, ele jogou muito bem. Tem uma foto histórica dele com o espaço todo torcendo, igual futebol. Saiu no mundo inteiro, porque no tênis de mesa é parecido com o tênis. É tudo muito certinho, muito correto. Então, parecia futebol, parecia Copa Davis de tênis. Então, assim, foi algo muito positivo pra gente. Muito positivo. A gente segue colhendo frutos, tanto que a gente tá aí com os melhores resultados da história, superando o meu amigo e recordista de Pan-Americano, que é o Hugo Oyama, aí de participação em Olimpíadas com 5, né? Mas a gente hoje tem mais atletas em alto nível do que a geração dele, que foi a minha. Mas eu fui um atleta bem... O Goiama que deve estar contente que ele é palmeirense, nossa, o Palmeiras está ganhando tudo. Que fase do Goiama, é duro aguentar um cara, hein? Nossa, é fácil não. Para a gente fechar o assunto de hoje, a gente já está chegando aos momentos finais. Para a Olimpíada de Inverno, o Brasil agora entrou nessa também? Rapaz, então, você lembra do filme Jamaica? Mas é metido, é isso? Você lembra do filme Jamaica Abaixo de Zero? Filmaço. Filmaço da nossa geração. O Brasil entrou na Paralimpíada, entrou na Olimpíada de Inverno, já vinha aí mantendo ali de 11 a 20, eu acho que o recorde foi 20 ou 22. Mas o que é interessante,
toda modalidade, até nossos principais jogadores de tênis de mesa hoje do Olímpico têm que viver fora. Tá? Então, quase a seleção toda, acho que a Jéssica e a Carol estão aqui agora, mas quase a seleção toda vive fora. Joga Champions League, joga as ligas europeias, que é onde tem mais o desenvolvimento. A vez que eu fui fazer um curso na China e fui fazer intercâmbio na China, eu fui para o Shandong Luneng. Lá é futebol e tênis de mesa, só tem essas duas modalidades. Então, assim, fora tem um outro desenvolvimento. O que está acontecendo com a galera da Olimpíada de Inverno é algo que acontece com a alta performance de alguns esportes. Eles vão se desenvolver fora, eles vão treinar fora. A região de neve aqui da América do Sul é mais acessível, né? Mas eles vão para fora mesmo, é Canadá, é Europa, é China e faz esse intercâmbio. Mas assim, qualquer lugar do mundo você vai encontrar brasileiro. Tem histórias fantásticas de vários países. Para o bem e para o mal, nós estamos no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo a gente encontra brasileiro, cara. Legal. Bom, a gente teria assunto para virar a noite aqui e eu espero que você consiga vir em outros momentos para a gente prolongar e falar de outras coisas que você faz. Agradeço demais a presença do professor Andrius Martins. Obrigado realmente pela sua participação. Eu que agradeço, parabenizo aí você, o nosso amigo aqui, o Pardal está na parte técnica. O Greg, que é o idealizador. Greg, a Simone Araújo, nossa produtora. Simone. Então agradeço muito vocês pelo convite, foi um papo muito legal. Certamente, encaixando ali as datas, volto quando vocês quiserem aí bater esse papo. Muito legal. Tá bom? E eu não vou te desafiar para um tênis de mesa, porque eu já joguei contra gente que é boa. Você que pensa que joga porque você ganha no seu prédio, filho, a brincadeira não é fácil não. Jogar contra quem é da mesa mesmo. Não dá. Complicadíssimo, né? Não dá. O nível é muito alto. Não, é muito fora da realidade. É assim, de você fazer concurso, que já aconteceu no centro de Guarulhos, a prefeitura prometer dar a bicicleta se pegar 3 de 5 saque. E ninguém pega e você sorteia a bicicleta no final. Não dá. Com o material nosso, não dá. Só quem joga. Não tem o que fazer, o nível é muito alto. Só quem joga. Legal. Então, Confraria dos Esportes dessa semana conversou com o professor Andrius Martins. Eu conto com sua presença nos próximos programas e até a próxima.